Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C#, falando sobre Lambda Expressions ou expressões lambdas. As expressões lambdas, segundo uma definição formal obtida aqui no site da Microsoft, na MSDN, é descrita dessa maneira. Uma expressão lambda é uma função anônima que você pode usar para criar delegates ou tipos de árvores de expressão. Usando expressões lambdas, você pode gravar funções locais que podem ser passadas como argumentos ou serem retornadas como um valor de chamadas de função. As expressões lambdas elas são particularmente úteis para escrever expressões de consulta link, que é o que nós estamos abordando. As expressões lambdas elas são utilizadas pela link para escrever expressões de consulta. Tentando tornar mais inteligível toda essa definição da MSDN, nós podemos dizer que expressões lambdas são funções anônimas que contêm expressões, declarações ou uma sequência de operadores. Também podemos dizer que as expressões lambdas são usadas como predicado ou no lugar de delegates. Lembrando que delegates são tipos que referenciam um método de instância. E eles podem ser aplicados em coleções, processando seus elementos ou retornando um resultado. Também podemos dizer que as expressões lambdas são funções ou rotinas sem nome que calculam e retornam um valor único e podem ser usadas em qualquer lugar que um tipo delegate for válido. Toda essa ideia de expressões lambdas, que foi introduzida na plataforma .NET na versão 3.5, com o Visual Studio 2008, ela foi emprestada às linguagens funcionais, como Haskell, Lisp, F#, etc. Então vamos tornar mais concreta essa definição. Vamos ver na linguagem C# como nós trabalhamos com expressões lambdas. Na linguagem C#, todas as expressões lambdas usam o operador lambda, que é a setinha para a direita. Essa setinha para a direita, que está definida aqui, entre aspas, significa vai para. Geralmente ela é utilizada da seguinte maneira. Do lado esquerdo do operador lambda, eu tenho parâmetros. Do lado direito, eu tenho uma expressão ou um bloco de código. O lado esquerdo do operador especifica os parâmetros de entrada. E o lado direito trata uma expressão ou bloco de código que trabalha com os parâmetros de entrada e retorna um resultado. Por exemplo, uma expressão lambda bem simples. X vai para x vezes x. Podemos traduzir essa expressão lambda da seguinte maneira, que ela especifica um parâmetro que é chamado de x, que é o parâmetro de entrada, e retorna o valor de x ao quadrado, que é x multiplicado por x. Esse símbolo aqui é o operador de multiplicação. É assim que as expressões lambdas devem ser entendidas na linguagem C#. Vamos a um exemplo prático. Definindo essa expressão lambda, n vai para n. Esse aqui é o operador de módulo, 2 igual a 1. Isso significa o seguinte, um parâmetro de entrada chamado n vai para uma função anônima que retorna true. Ela está fazendo uma comparação. Se o parâmetro é um número par. Por quê? Eu estou fazendo calculando a seguinte expressão. Um número qualquer, por exemplo, 10. Utilizando o operador mod, ou módulo, 2 significa que se o resto for igual a 1, ele vai retornar true. Ou seja, significa que n é um número ímpar. Aplicando isso numa sintaxe
C#, nós temos como exemplo um código aqui, que depois eu vou mostrar uma aplicação prática desse código. Eu estou definindo uma lista de números inteiros e estou inicializando essa lista, né, usando os inicializadores de objeto. Então, eu tenho uma lista chamada número com os seguintes números inteiros: 11, 13, 52, 27, 62, 99, 16. Aqui eu estou utilizando a minha expressão lambda. Eu estou usando a lista de números e note que aqui eu tenho um operador de consulta link, que é um método de extensão where. Esse método ele filtra uma sequência de valores baseada num predicado. O predicado é justamente a expressão lambda. Um predicado é um delegate que retorna um valor booleano, true ou false. Então a minha expressão lambda ela está no lugar de um predicado, que está sendo usado pelo método de extensão where. Eu aplico então outro método de extensão ao resultado de toda a expressão para criar uma lista a partir de um enumerable. Tá? E eu vou obter assim a lista de números ímpares a partir desses números que eu defini nesse código. Então a minha expressão lambda ela está sendo usada como um método de extensão. Nós vamos ver que eu posso usar expressões lambdas com delegates, com coleções, com tipos anônimos e assim por diante. Eu vou agora abrir o Visual Studio usando a versão Express 2013 for no Desktop e vou criar um novo projeto usando a linguagem Visual C#, o projeto do tipo Console Application, e eu vou colocar aqui, lambda expression C#. Ele vai criar uma solução, um projeto. Aqui eu vou aumentar para você poder acompanhar. E agora eu vou começar a mostrar como podemos usar as expressões lambdas. Então eu vou criar uma lista de inteiros chamada números. E já vou inicializar a lista. 11, 37, 52, opa. Vamos pôr um 14 aqui. 52, 67, 99, 16. Tá bom. Tá aqui. Criei uma lista de números inteiros com os números definidos conforme você pode ver. Agora eu quero obter somente os números ímpares. Então eu vou retornar uma lista de inteiro com uma variável que é do tipo lista, que é chamada ímpares. E eu vou aplicar sobre essa lista que eu criei. Então, a hora que eu coloco o ponto na lista, você vai ver diversos métodos, né? Métodos de extensão, e eu vou usar um método where, que é um método de extensão. Para você visualizar esse método, deixa eu diminuir aqui, senão você não vai conseguir ver. Então vamos ver o método where. Olha, como eu falei, o método where ele é um método de extensão, tá? Que ele filtra uma sequência de valores baseado num predicado.
Um predicato, ele é uma expressão, né? Pode ser um delegate, que retorna verdadeiro ou falso. Então, o where, ele requer um predicado, né? Então, eu vou usar a minha expressão lambda definida da seguinte maneira. N vai para N mod 2 igual a 1. Se esse predicado, que é um número qualquer, N é um número da lista. Vamos pegar, por exemplo, aqui 11. 11 mod 2. 11 mod 2, o resto, esse operador, ele me devolve o resto da divisão. Então, N mod 2, o resto é igual a 1. Então, aqui vai retornar true. Então, aqui eu vou obter um número ímpar. Para que isso seja possível, eu vou converter esse enumerable para list. E depois eu vou percorrer essa lista. Para mim percorrer essa lista, a lista obtida aqui de número ímpares, eu tenho que declarar um tipo aqui, tá? E esse tipo é a variável local implicitamente tipada var, onde var ele define um tipo n que existe aqui na variável ímpares. E depois eu só dou meu console writeLine, vou exibir o número, vou colocar write, né? Porque assim ele me dá uma... Vou definir um espaço aqui. E para mim poder visualizar o resultado, eu vou dar um console read aqui. Pronto. Minha primeira expressão lambda foi definida. Vamos ver aqui, organizar os using aqui. Então aqui eu estou usando o link, né? E as coleções genéricas. Está aqui o meu código. Aqui eu defini uma lista de números inteiros. Depois eu usei, aplicando essa lista, um método de extensão where e usei a minha expressão lambda, onde o n representa um número e é o parâmetro de entrada. E aqui, essa aqui é uma expressão que é um predicado, vai retornar true ou false, tá? Porque o método de extensão where, ele usa e requer um predicado para funcionar. Então aqui ele vai me retornar todos os números cuja divisão for igual a 1, que serão os números inteiros. Depois eu vou percorrer o resultado, que é um enumerable. Eu converti aqui para uma lista, né? E vou exibir o resultado. Então, vou executar. E olha aqui, os números obtidos. Dos números que foram definidos, apenas o 11, o 37, o 67 e o 99 são números ímpares, conforme foi avaliado aqui usando a expressão lambda. Então essa foi a nossa primeira expressão lambda, chamando a atenção para a sintaxe, né? Do lado esquerdo eu tenho o parâmetro de entrada e do lado direito eu tenho uma expressão ou um bloco de código que vai avaliar e retornar um resultado. Deixa eu retornar aqui para o tamanho original. E agora eu vou mostrar outra expressão lambda.
Vamos supor que eu quisesse fazer a ordenação desses números. Eu vou comentar aqui esse código e eu vou mostrar como fazer a ordenação desses números usando uma expressão lambda. Para fazer isso, deixa eu comentar esse código também. Ele faz parte daquele lá, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou percorrer a minha lista de números. E note que aqui eu já tenho um método de extensão order by e order by descending. Aqui basta eu escolher qual o método que eu vou, qual a ordenação que eu vou querer. Se eu quiser um order by, ele vai ordenar os elementos da sequência numa ordem ascendente. Então eu vou usar esse aqui. Note que esse método de extensão, ele requer somente o número e aqui ele vai para ele mesmo, né? Porque eu apenas vou percorrer a lista e ordenar. E aqui eu só vou exibir os números ordenados. Eu vou fazer assim para, em vez de usar writeLine, eu vou usar write. Olha como as expressões lambdas, elas são poderosas para criar um código enxuto, com uma sintaxe inteligível e enxuto. E ainda te dá o recurso do IntelliSense, né? Olha aqui, ó. Te dá o recurso do IntelliSense e verifica os erros em tempo de projeto e de compilação também. É bem diferente se você fosse escrever esse código usando uma abordagem tradicional. Vamos ver o resultado desse código sendo executado. Olha aqui, ó, a ordenação usando o método de extensão que nós já vimos na videoaula, no nosso curso de fechar sobre métodos de extensão. Olha, 11, 14, 16, 57, 52, 67 99. Com apenas a utilização do método de extensão e de uma expressão lambda bem simples que apenas toma um número e retorna ele mesmo. É claro que aqui o order by é que vai fazer todo o trabalho para ordenar esse número. Agora eu vou mostrar, eu vou comentar esse código aqui e vou mostrar, vou fazer uma comparação. Vamos realizar uma tarefa usando um método de extensão, uma expressão lambda e depois uma abordagem tradicional. Vamos supor que eu queira verificar uma condição. Eu quero saber se existe na minha lista de números algum número que seja maior do que 50, por exemplo. Então vamos lá. Então, eu posso implementar isso de diversas formas. Uma forma bem simples, eu definir uma variável do tipo booleana, que eu vou chamar de resultado, e essa variável, eu vou usar ela na minha lista, e eu vou usar esse método de extensão. Ó, esse método all, ele determina se todos os elementos de uma sequência satisfazem uma condição. É perfeito. E a minha condição vai ser expressa usando uma expressão lambda. Note que aqui, ó, eu tenho um predicate, né, que vai receber um inteiro e vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, eu vou definir agora a minha expressão lambda.
N, eu quero saber se tem um número maior que 50. É isso que ele vai fazer. Pronto. Definir uma variável e ele vai verificar se dessa lista existe algum número maior que 50. Se existir, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Tá? Para ganhar tempo, vamos exibir o resultado. Então, aqui está a minha expressão lambda. E aqui está meu método de extensão. Eu vou executar. Falso, não tem nenhum número maior que 50. E se eu quisesse um número menor que 50? Aqui ele tem que retornar true. Opa! Número menor que 50. Aqui ele continua retornando false, tá? Por quê? Porque esse método de extensão, ele determina se todos os elementos satisfazem a condição. É claro que nem todos os elementos, né? Eu tenho um número aqui, ó, 99, que ele é maior, 67 também. Tá? Então vamos ver se agora eu tenho um retorno de true. Estou verificando, defini aqui na minha expressão lambda, se aqui todos os números são menores do que 500. Tem que retornar true aqui. Agora sim. Já todos os números, por isso que é um método chamado all, né? Determina se todos os elementos da sequência satisfazem a condição. Aqui ele está retornando true porque todos os elementos são menores que 50. Ele faz a verificação um por um e verificou que nenhum deles é maior do que 500. Como seria feita essa mesma tarefa usando a abordagem tradicional? Então, eu vou comentar. Você vai ver que, mesmo para uma tarefa tão simples, usando a abordagem tradicional, eu teria que definir uma variável, né? Definir ela como true. E depois eu tenho que percorrer a minha coleção nos números, né? E aí eu tenho que usar um if. Se qualquer número 1 for maior que 500, o resultado é igual a true. No caso aqui, true, e aqui vai ser false. E aqui eu vou poder aproveitar o console aqui para exibir o resultado. Seria feito assim, ó. Eu defini uma variável resultado, atribuí false para ela, percorri os números e estou verificando. Se qualquer número for maior que 500, eu vou retornar true. Então, eu estou fazendo uma verificação para ver se eu tenho algum número na minha coleção que seja maior que 500. Né? Seria o equivalente se for o menor, né? Aqui é menor. Bom, vamos aqui, menor que 500. Então, eu vou colocar true aqui. Se for menor que 500, o resultado vai ser true. Se tiver algum número menor, então aqui vai ser false. Então eu vou executar só para você ver. O resultado foi true. Por quê?
todos os números aqui são menores do que 500, né? Então, eu defino como false. Então, esse seria o código, né? Note que aqui eu troquei uma linha de código por 1, 2, 3, 4 linhas de códigos. Isso mostra que as expressões lambdas, elas são muito poderosas e você deve entender como elas funcionam e tirar todo o proveito dos recursos que ela oferece. Agora eu vou mostrar a utilização de uma expressão lambda em alguns cenários. Vamos começar com tipos anônimos. Aí eu vou definir aqui, deixa eu comentar isso aqui para tirar esse erro daqui. Eu vou incluir um novo projeto, Visual C#, Console Application, tipos anônimos. Então eu vou utilizar uma expressão lambda com tipos anônimos, para você ver como que funciona. Eu vou aproveitar aqui e definir uma classe chamada pessoa, bem simples. Ela tem um nome, e ela tem uma idade. Certo? Aqui está a minha classe pessoa. Agora eu vou criar uma lista de pessoas e vou inicializar a lista. Para ganhar tempo, para ganhar tempo eu vou copiar e colar. Está aqui, ó, uma lista de pessoas, né? Eu estou usando aqui os inicializadores de coleção, que nós vimos na outra aula do nosso curso de C#. Pois bem, então eu tenho uma lista tipada, né, de uma coleção de pessoas, de objetos pessoas. Agora eu vou criar uma consulta onde eu vou usar uma expressão lambda e vou criar um tipo anônimo. Então ó, eu vou definir lista de nova pessoas. Novas pessoas. Vou atuar em cima da minha lista de pessoas. E aqui eu tenho um método select, o método de extensão. Olha. Ele faz uma projeção onde cada elemento da sequência, selecionando esse elemento. Vou dar um select e agora eu vou usar P de pessoa, né? Aqui, a letra que eu uso aqui, ó, você pode usar qualquer uma letra, tá? Isso aqui na verdade é um parâmetro de entrada, né? Então aqui eu vou definir o new, e aqui eu vou criar, eu já estou usando o meu tipo anônimo. Eu estou definindo um tipo anônimo, ele não tem nome, não. Estou usando o new aqui, select new, definir uma propriedade idade pessoa que vai ser obtida aqui da minha variável de entrada x, que representa um objeto pessoa da minha coleção de pessoas. Então aqui eu vou ter a idade e aqui primeira letra do nome. Eu vou pegar o nome e vou pegar só a primeira letra. Pronto. Eu estou usando uma expressão lambda, olha, onde eu tenho um parâmetro x que representa uma pessoa e esse parâmetro eu aplico criando um novo tipo, que é um tipo anônimo, obtendo a idade, atribuindo a propriedade idade pessoa e a primeira letra do nome, né,
que é representado aqui pelo índice 0 do nome, que vai ser atribuído à propriedade primeira letra da pessoa. Depois, se eu quiser exibir, eu uso um laço for each, var, pessoa em lista novas pessoas. Note que quando eu tenho uma consulta desse tipo, aqui eu tenho que definir a variável do tipo var, que ele vai fazer uma inferência de tipo e vai reconhecer que isso aqui é um tipo anônimo, tá? E agora é só exibir console writeLine pessoa. Aqui eu vou dar um console readKey. E aqui eu tenho um exemplo de uma expressão lambda, que está aqui, criando um tipo anônimo. Eu vou executar. Opa! Aqui eu tenho que definir o tipo anônimo no projeto View Solution Explorer. O tipo anônimo ele tem que ser o projeto que vai inicializar. Senão ele executa o primeiro projeto ali que eu tinha definido. Pode estar falando que tem um erro aqui, tá? Esqueci alguma coisa. Ah, esqueci aqui o... Pronto, vamos executar. Visualizar o código aqui. Dá um view, deixa eu ver se tem algum erro, né? Agora não tem erro nenhum, vamos executar. Pronto, olha aqui, ó. Percebeu? Ó, olha o meu tipo anônimo. Idade pessoa, 45, 25, 20. Note que idade pessoa é uma nova propriedade do meu tipo anônimo, tá? Ele existe aqui em tempo de compilação, né? Aqui no meu projeto tipo anônimo. Depois da primeira letra do nome, ó, MJBG, correto, né? Aqui é um exemplo de expressão lambda com tipo anônimo. Vamos agora, para concluir, ver como eu utilizo uma expressão lambda vou usar uma expressão lambda agora com um delegate. Tá? Vou criar aqui um novo projeto. Aqui, como eu vou usar a mesma classe pessoa, ou vou usar outra classe? Eu vou usar a mesma classe, a classe pessoa. Eu vou usar outra classe, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou criar um novo projeto do tipo console application, e aqui eu vou usar expressão lambda com delegate. Esse delegate vai ser o delegate func. Você deve saber, que nós já abordamos isso numa outra aula do nosso curso de C#, que eu tenho disponível na plataforma .NET a implementação de dois delegates, o func e o predicate. Tá? Então, agora eu vou mostrar a utilização de uma expressão lambda com o delegate func. Então, para isso, eu vou criar uma outra classe aqui, que eu vou chamar de aluno. Opa. Essa classe ela vai ser muito simples, eu vou utilizar nela somente definir duas propriedades aqui. O ID get set e o nome get set. Para definir uma classe aluno. Aqui novamente quase eu esqueço do ponto e vírgula aqui. Então vai ter uma classe aluno. E o que eu vou fazer?
Eu vou definir uma função aqui que vai utilizar uma expressão lambda com o delegate func. Ó, o delegate func está aqui, ó. Ele vai receber o meu tipo aluno e vai retornar uma string. Eu vou chamar aqui de verifica nome. E aqui eu vou definir uma expressão lambda, onde aluno é o parâmetro de entrada e o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o nome do aluno, olha aqui o método de extensão startWith, ele determina se o início de uma string coincide com o valor que eu vou definir agora, com a letra J. Se isso for verdade, ele vai retornar um nome. Se não, ele vai retornar uma expressão. O aluno não atende ao critério. Pronto. Estou usando um delegate func e definindo uma expressão lambda, né, onde eu tenho um código aqui que vai me retornar ou o nome do aluno ou um valor aqui. Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar aqui o código para fazer a verificação, né? Eu já estou fazendo a inicialização do objeto. Aqui é nome, né? Eu estou usando aqui o meu delegate. Estou passando uma pessoa que está sendo criada em tempo, que vai ser criada em tempo de execução. Ele vai receber essa pessoa, vai verificar o nome e vai, se começar com a letra J, vai retornar o nome. Se não vai retornar, não atende o critério, né? E esse vai ser o resultado. Deixa eu definir aqui com o meu projeto de entrada. Vamos executar e ver o resultado. Olha aqui, ó. O primeiro aluno, que é o Macorati, não começa com J, então ele não atende o critério. Depois ele retornou Jefferson e Janice, cujos dois nomes começam com J. Então aqui é um exemplo que eu tenho de um delegate com uma expressão lambda. Eu posso, né, simplificar ainda mais essa expressão lambda, esse código meu aqui. Olha só como, ao invés de eu definir tudo isso aqui, que eu vou comentar, eu poderia fazer assim, ó. Func, aluno, string, né, que é meu delegate, verifica nome, continuo passando o aluno, né? Aqui poderia ser qualquer parâmetro, tá? O nome do parâmetro eu dei aluno. Agora eu estou fazendo isso, nome, aluno nome, ele vai pegar o nome do aluno, ver se começa com J, e se não, agora eu vou usar o operador
ele vai exibir, se isso for verdade, se isso aqui for verdade, ele retorna o nome do aluno. Se for falso, vou colocar não atende. Pronto. Transformei 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código numa linha de código só. Apenas usando um operador aqui. O operador aqui cujo símbolo é uma interrogação, que na verdade é o operador condicional, né? Só para você ver, o operador condicional, tá? Ele retorna um de dois valores dependendo do valor de uma expressão booleana. Você tem a condição que é avaliada, o operador. Então, se isso for verdade, retorna a primeira intenção. Se for falso, retorna a segunda. É o que está acontecendo aqui. Eu estou verificando uma expressão. No caso aqui, eu estou usando uma expressão lambda. Então, se o nome começar com J, ele retorna um nome. Se não, ele retorna não atende. Vou executar. Olha lá. O resultado, como esperado, não atende o primeiro nome, né? Nós já vimos que é uma coragem. Jefferson Janice começa com J, atende. Então, aqui é um exemplo de utilização de expressão lambda, que está aqui, com um método de extensão, né? E um operador condicional. Então, você percebe que as expressões lambdas, elas sempre vêm sendo utilizadas com, na maioria das vezes, né? Com os métodos de extensão, que foram implementados também na versão 3.5 da plataforma .NET. Dessa forma, eu espero que você tenha entendido como que funcionam as expressões lambdas e como elas são usadas na plataforma .NET. Lembra que no início eu falei que as expressões lambda, elas são particularmente úteis para escrever expressões de consulta link. Isso eu vou mostrar na próxima videoaula. Até lá!